como que é o seu estilo de vida? O que é que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Você tem rituais que você faz todo dia? Você já deve ter percebido que eu sou um homem muito energético e que realmente... Cheio de vida. Cheio de vida e, na verdade, até impulsivo demais. Então, esse era um dos pontos que me atrapalhava. Então, a primeira coisa importante, além da alimentação, evidentemente, que é fundamental, foi equilibrar a minha saúde mental. Então, eu aprendi com técnicas de respiração e de meditação algo que eu digo a todos os meus pacientes. Não há possibilidade de você ter saúde física se você não tem saúde mental. E quando você não trabalha bem a sua saúde mental e você fica querendo ingerir sem trabalhar seus lixos emocionais, não tenha dúvida, ele vai retornar de alguma maneira numa compulsão alimentar, em algum comportamento que desvia a sua saúde. Então, eu percebi, dentro de um ambiente de estresse que eu cresci e nasci, que eu deveria desenvolver uma técnica para isso. Eu busquei religião, busquei oração, todas me ajudaram, mas definitivamente respiração e meditação foi a ferramenta mais importante. E é assim que eu começo o meu dia. É acordando, sozinho no quarto, faço meu desjejum com água e limão, sento na minha cama por 10, 15 minutos, medito, respiro, e aí então eu estou pronto para receber minha filha, minha mulher, vou ao encontro delas. Mas essa é a minha primeira atitude no dia. Na verdade, quando eu digo meditação, para muitas pessoas parece uma dificuldade muito grande, mas a simplicidade da meditação é querer iniciar um dia sem carregar pensamentos negativos de outrora, de outro dia, energizando a positividade, mentalizando uma fala positiva, uma atitude positiva, criar um pensamento positivo para que crie uma realidade positiva. Esse exercício diário. E eu começo então com meu drink de água e limão. E assim começa meu dia. Tomo então meus medicamentos do jejum, eu tenho hipotireoidismo e faço meus tratamentos, tomo os meus suplementos e então tomo meu primeiro suco verde do dia. Afinal de contas, qual é a função disso? Na minha visão, é simples, alcalinizar meu corpo. Eu vejo que no dia a dia, as pessoas elas não se preocupam muito com a questão da alcalinidade dos alimentos. Deveria haver mais atenção para isso. Haja visto que o indivíduo saudável ele tem um pH levemente alcalino, gira em torno de 7,4. O indivíduo com câncer, seu pH gira em torno de 4,5. Podemos até discutir que é o câncer que cria o ambiente de pH, mas também posso dizer que um organismo não saudável com pH levemente ácido é um ambiente facilmente adaptado para desenvolver câncer. Então eu alcalinizo meu corpo e coloco milhares de micronutrientes dessas frutas, desses minerais e desses vegetais no meu corpo. É assim que eu costumo começar a minha manhã, como se eu estivesse limpando o meu intestino e limpando a minha mente, porque eu sei que o meu dia não vai ser fácil. Começa então com pureza e riqueza. Adorei, pureza e riqueza, Flávio. Prosperidade nutricional. Adorei esses adjetivos, vou utilizá-los. Legal. Porque realmente, quando você começa a fazer, é mais fácil do que quando você começa a ouvir falar a respeito. É muito mais simples. Foi começando e tendo certeza de tudo que agregou na minha vida, dos meus familiares, é que eu tive a convicção de exigir isso dos meus pacientes, não tenha dúvida. Certo. E aí você vai para a vida. Aí eu começo o meu dia, tudo depende, né, da alimentação, mas ela gira em torno sempre de ovos pela manhã. Okay. Né? Não existe pão, não existe nem tapioca, que é uma modalidade fit do mundo. Só que as pessoas não estão entendendo que a tapioca é uma farinha branca. Carboidrato como qualquer outro. Pior, é uma farinha pura, branca, assada, de altíssimo índice glicêmico, né? Ela só não tem o glúten para ser comparado ao pãozinho francês. Okay. Mas o nível de índice glicêmico é tão alto ou maior do que tal. Perfeito. Então eu costumo começar meu dia com proteína e uma boa carga de gordura. Normalmente, dependendo do dia, eu posso nem começar pelos ovos, deixar para depois a refeição de proteína. A minha primeira alimentação de macronutriente do dia, inevitavelmente, é a gordura. Claro. E dependendo da energia que eu vou ter que dispensar no dia pelo treino, vai ficar só no óleo de coco ou posso agregar uma colher de manteiga ghee. Isso eu gosto de fazer muito, que dá uma cremosidade no meu café, Flávio. Eu tomo um café, ponho uma colher de óleo de coco cheia, uma colher de manteiga ghee, ponho canela e bato no mixer. E então eu começo o meu dia com esse cappuccino funcional. Estamos alinhados, fazemos a mesma coisa. Você também faz? Absolutamente, desde a hora que acorda até aí estamos igual. Bacana, igual. Flávio, bacana. Eu vou te dar uma fava de baunilha para você colocar no seu café, você não vai acreditar. Vou adorar. Estou brincando agora com um pouco de latcha, que é um chá verde. Chá verde. Um chá verde misturando uma espuma de chá de amêndoas. Tá. Para fazer uma variação. Fica legal também. E um óleo de coco. Só que é diferente, né? Porque o matcha ele tem a L-teanina, que dá foco. Isso. E a cafeína ativa. E eu gosto de usar esse para trabalhar. Isso.
Eu gosto de usar essa segunda opção quando eu saio de casa. Eu estou testando, vou comprar uma maquininha de uma leiteirinha aí que eu havia abolido da minha casa, né? Mas agora com leite vegetal eu a vejo com bons olhos, aí trazer essa espuminha do leite. Há quem misture os dois, o café e o matcha. Você tem a ativação e o foco. No mesmo drink? Ora, aprendi com você essa hoje, vou experimentar. Experimenta. Adoro trocar ideias com quem me agrega. Gratidão. E aí você vai fazer um desjejum composto de proteína e gordura. Perfeito. Tá? Porque primeiro você encheu o seu tanque com gordura nutricional. Isso, o tanque de gasolina que é minha energia. Sim, a minha energia vem da gordura hoje. Óbvio. Que é a melhor fonte. Flávio, eu gosto de dizer isso e vou te pedir permissão. Isso que eu gostaria que a sociedade entendesse. O nosso código, eu não acabei de dizer que eu dei uma mudada no meu código genético com o meu comportamento? Pelo menos eu acabei de não ativar os genes de doença, no mínimo eu fiz isso. Okay. Então os códigos genéticos são desenhados pelo seu comportamento. Nós herdamos código. O meu código genético é muito parecido com o seu, que é muito parecido com o dele. Né? Existem características familiares no seu que se repetem, o dele, mas de uma forma geral ele é muito parecido. Ele foi desenhado diante de um modelo de comportamento humano. Então eu posso lhe garantir que o nosso código genético é uma herança do homem paleolítico, que desenhou o seu código genético por mais de 2 milhões de anos com 3 comportamentos básicos, Flávio. Movimentação constante, caçadores e nômades, exposição ao sol diária e comida de verdade. Eram esses os 3 hábitos comuns de um homem paleolítico que garantiram um código genético saudável. Nós herdamos o código genético do homem paleolítico, mas não herdamos os hábitos saudáveis dele. Herdamos, mas fomos abandonando esses hábitos saudáveis. Então eu tenho tranquilidade a entender e a passar essa convicção de que se nós continuássemos a viver, não estou dizendo que nós precisamos caçar, nem pescar, mas se continuássemos a comer comida de verdade, com atividade física e exposição ao sol, nós não estaríamos vivendo essa realidade carregada de doenças crônicas degenerativas que estamos vivendo nesse último século, especialmente nesses últimos 30 anos de vivência. E aí, então, a presença de alimentos diferentes, conservantes, preservantes, produtos carregados nos alimentos industrializados, proteínas como glúten, como caseína, começaram a ativar genes desse código genético que durante milhões de anos foram saudáveis, a ativar doenças que ficaram esses milhões de anos adormecidas. Então é o nosso comportamento errôneo, inflamatório, está ativando genes que ficaram adormecidos por milênios e estamos expondo doenças e nos expondo a doenças dessa maneira. Estamos acionando, estamos dando gatilho de metralhadora em comportamentos levianos alimentares e com isso despertando genes de doença que nunca foram ativados. E é por isso que estamos vivendo, se eu posso chamar, de uma epidemia de doenças crônico-degenerativas que só está gerando mais riqueza para a indústria farmacêutica, porque fica tratando a causa, mas nunca vai atrás da causa, vai tratando os efeitos, mas nunca vai direto na causa. E a causa nada mais é do que um comportamento. Prescreve medicamentos imunomoduladores caríssimos, $15 mil cada 2 meses, para modular a imunidade, enquanto que o imunomodulador mais poderoso do corpo humano é a vitamina D. Ela está esquecida. Esses pacientes que estão doentes têm vitamina D crítica de 10, de 15, de 20, há mais de 10, 20 anos assim. Então eles estão desprotegidos, inflamando com alimentos errados, comportamento emocional ruim, negativo, falta de atividade física, uma bomba relógio, prestes a explodir. E não há milagre que salve. Não é medicação que vai salvar, é sempre o comportamento. Então, de uma maneira simples, que parece simples para todos, porque todos ouvem, mas com muita dificuldade eles aceitam e mudam, vamos desembrulhar menos comida, vamos descascar mais, vamos tomar suplementação de vitamina D, se você não pode se expor ao sol, e vamos começar a mexer um pouco mais o corpo. E mexer o corpo é no mínimo 30 minutos de caminhada. Ninguém está pedindo para ser atleta. No mínimo 30 minutos de caminhada você deixa de fazer parte de um grupo de risco chamado sedentário. Perfeito. Comer e viver fora da caixa. Comer e viver fora da caixa, isso basicamente, aí. Né? Simples. Depois do seu desjejum com gordura, o seu almoço também deve ser baseado em comida de verdade dentro desses moldes. Muitos legumes e verduras, uma fonte de gordura extra para te energizar ao longo da tarde e uma proteína construtiva. Hoje, por exemplo, então eu vou te citar, foram carnes com cogumelos regados a óleo de coco, um arroz de couve-flor. Ok. E eu estava com a fim de comer
batata palha, então eu pus uma couve frita e joguei em cima disso tudo. Então era couve-flor, Sim. couve-manteiga, cogumelos e óleo de coco e algumas carnes picadas. Sim, a gente vai aprendendo truques em transformar vegetais com baixa carga glicêmica em pratos saborosos. Pratos saborosos, com exatamente. texturas familiares. Isso, exatamente. Buscar uma alternativa, né? Você não precisa ser refém de um produto industrializado que foi viciado na infância. Eu fui um garoto viciado em alimentos errados na infância. Eu procuro desenvolver. Eu adoro uma lasanha, Flávio. Eu já contei para você, ainda me emociona até hoje. Então eu tenho que dar um jeito de comer uma lasanha permitida, vez ou outra. Então normalmente ela é uma farinha, uma massa de grão de bico, poucas lâminas, muita berinjela, muita abobrinha. Eu faço lá meu molho branco, porque tem que ter molho branco lasanha. Faço com leite de arroz, faço lá aquela, na panelinha, eu dou aquela, esqueci o nome de como é que faz, com um pouquinho de leite de coco, uma farinha de arroz, quando você faz o creme. Sim. Vou te passar uma receita de molho branco de couve-flor. Pronto, eu já ganhei Incrível. uma receita. Incrível. Pronto. Então eu como minha lasanha, fico emocionado, fico feliz, não me privo disso e tá tudo bem. O ser humano é tão criativo, né? Vamos lá. Ó, você já está me dando mais umas dicas, eu vou atrás da sua receita. Aliás, eu preciso puxar aquele teu e-book. Vou te mandar. Indiquei para tanta gente e ainda não tenho. Tá lindo o e-book, cheio de foto, tudo bonito, fácil, receitas fáceis. Vou né? colocar aqui para os pacientes. Se você cria receitas difíceis, né, que demoram, quem vai fazer isso? Com cozinha de alta tecnologia, É. aí fica impraticável, né? Pois é, tem que Essa ser não é uma fácil. dica, né? Isso é um bullying. A pessoa quer fazer e não consegue. Dica de verdade tem que ser factível. É isso. E depois da sua refeição do almoço, qual que vai ser a sua próxima refeição? Flávio, demora. Demora e não é intencional, porque eu não tenho fome. Sim. Eu respeito o meu corpo e normalmente demoro horas para ter fome. E não vou ficar atrás de comer porque alguém disse que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. O meu corpo, que é quem deveria ser preponderante nessa ideia, diz que eu não tenho que comer, então eu não como. Eu fico com chá, hidratação, chá. Às vezes eu tomo mais um pouquinho de óleo de coco, estou adorando misturar óleo de coco no chá também. Aliás, estou pondo óleo de coco em todos os lugares. Dá pra ver que Na tá te fazendo barba, muito mal, hein? na barba, no cabelo. Eu indiquei óleo de coco para uma paciente que há 6 anos não conseguia resolver a unha com micose. Em 6 meses. 6 anos. Tomando fluconazol, antifúngicos, detonando o fígado inteiro. Só passando óleo de coco na unha. 6 meses não tem mais nada, Flávio. Óleo de coco é bactericida, é fungicida, é carregado de energia. Tem tantos benefícios que só falta a indústria alimentícia querer tê-la como seu produto para vender, porque só quem trabalha com uma gordura saturada e os benefícios desse ácido graxo para entender o quão saudável ela é e o quanta saúde ela pode agregar. Perfeito. Então, normalmente eu não como, Flávio. Se eu tenho um pouco de fome, um punhado de oleaginosas, alguma coisinha para matar, eu vou jogar essa comida para as 10, 11 horas da noite. Quando então eu faço mais uma refeição. Hoje, por exemplo, eu trouxe um montão de legumes, vagem, pimentões, brócolis, todos picados, refogados, com carne picadinha e cogumelos. É isso aí, um refogadinho de panela, uma comida simples, com um ingrediente muito importante. Por isso que eu sou um homem que usa marmita há mais de 30 anos. Além de todos os temperos naturais e comida de verdade, é feito com amor. Sabe? É feito com amor ou pela minha esposa ou pela minha secretária, que é tratada com muito amor da minha casa. Então ela também nos trata com muito amor. E acho que esse ingrediente é um ingrediente que as pessoas esquecem, não valorizam mais. Porque estão viciados em alimentos industrializados, evidentemente, e lanches e comendo na rua, eles esquecem a importância que tem de um alimento tendo sido preparado, manuseado por alguém que lhe quer bem. Eu acho isso fundamental, né? Você desenvolver a apreciação pela comida caseira, mostrar que ela é sempre superior ao que você pode comer fora. Então vale a pena pôr num pote de vidro e levar consigo? Qual o problema? Qual o problema? Comer bem que mal tem, não é mesmo? Show! Então você só vai depois do seu almoço, talvez um snack, e você já vai para o jantar. Às vezes, Flávio, eu vou te dizer, eu como tão bem no almoço e eu faço um snack de gordura à tarde, que se eu não estou com fome até as 10, 11 horas, eu vou pular. Foi isso. Tá ótimo, vou dormir bem, vou dormir bem, deixo para o café da manhã. Tá. Eu deixo meu corpo me ler, sabe, Flávio? Sim. Se eu janto, normalmente eu não acordo com fome. Eu não vou, meu de jejum fica esse óleo de coco, eu vou treinar. Perfeito. Se eu jantei cedo, parei pelas 6 horas, eu acordo com muita fome. Aí então, meu de jejum, faço meus omeletes, meus ovos mexidos. Na verdade, eu pergunto para mim. Eu faço minha meditação, tomo minha água com limão, não estou com pressa, eu respiro
e tento ler o meu corpo. Eu presto atenção para ele. Se eu vejo que eu estou bem, cheio de energia, minha barriga não ronca, eu vou tomar um café com óleo de coco e vou treinar. Tá tudo bem, vou almoçar logo logo. Agora, se eu acordo e percebo que meu corpo está pedindo comida, imagina, eu vou atendê-lo, vou lá e como. Comida de verdade. É tão simples, né? É simples assim. Como tem tanta gente contestando essa simplicidade? Eu não entendo isso. As ideias, eu costumo imaginar que as pessoas têm muita dificuldade de mudar ideias porque elas têm dificuldade em aceitar que talvez tenha aderido a uma ideia que mudou. As pessoas não têm que entender que ideias e pensamentos, elas não são eternas, né? Elas são mudáveis. E a simplicidade e a humildade em reconhecer que pode fazer algo novo e diferente faz de você uma pessoa melhor. Mas eu acho que orgulho e vaidade são adjetivos que atrapalham muito as pessoas na sua evolução. E na questão da saúde não é diferente. Você tem algum ritual noturno, alguma coisa que você faz antes de dormir? Porque quando você acorda, você se prepara, logo depois você vai para sua hidratação matinal. E como você se prepara para dormir? Muito bom, Flávio. Porque se eu não me preparo para dormir, eu levo umas 2 horas para desligar, porque eu fico processando todos os meus pacientes, todos os casos com que discuti. Muitas vezes eu acordava às 3 horas da manhã, mandando um e-mail para corrigir uma ação, alguma coisa, tudo que podia ser feito no dia seguinte. Então eu escolhi terminar o dia na clínica, né? Termino o meu dia na clínica conversando, puxando alegria, tirando piada, desligando a cabeça, dando risada com meus colaboradores internos. Ponho no meu carro sempre ou um jazz suave, ou um lounge music. Na minha época a gente ouvia muito Xadê, não sei nem se você conhece, Xadê, você é novinho, claro. Flávio. Que bom que ela é atemporal, assim a gente não se entende. Mas são músicos antigos, música clássica, bossa nova num tom eletrônico, porque eu vou limpando minha mente no carro. Eu quero e preciso chegar em casa com a mente limpa, para poder encontrar minha família sem estar ainda dividido, né? Porque minha família, eu vou chegar em casa e minha família vai exigir de mim. Ela quer atenção para ela, minha filha vai querer atenção, minha mulher vai querer atenção. E eu não posso estar com a mente poluída. Então ali eu vou respirando. Muitas vezes eu medito antes de sair. Aqui eu tenho um cantinho especial, com barulhinho de queda d'água, quando o dia foi muito agitado, alguns casos de pacientes muito tensos por problemas de saúde, o que é comum. Quem se envolve emocionalmente com o paciente acaba carregando essa carga, eu não consigo evitar e nem quero, porque eu quero estar com o meu paciente. Depois eu dou um jeito de limpar, tá tudo bem. Atender um paciente que quer sua atenção, ele não quer. Muitos pacientes me procuram, não querem só minha informação, eles querem minha energia, querem o meu envolvimento pessoal, emocional. E eu sinto que isso carrega eles de confiança e que os ajuda na credibilidade do resultado. Então eu entrego, eu tenho energia para isso. Só que eu não posso deixar essa energia ficar bagunçada. Eu tenho um ritual aqui na clínica de limpeza, de purificação de pensamento, que pode, se for muito necessário, eu faço aqui na clínica, ou então no carro, com uma boa música, eu consigo resolver, vou tirando uma onda, vou dando uma risada, eu chego em casa leve, e aí eu posso ser o marido da minha esposa, o pai da minha filha, e não o baracate, deixando um pouquinho o baracate na clínica. É um aprendizado que eu estou aprimorando a cada tempo, Flávio, a cada tempo. Confesso que é algo, deve ter uns 3 anos na minha vida esse ritual. Eu chegava em casa e eu acreditava que todo mundo tinha que entender que eu tinha que desligar devagar. Ninguém tem que entender nada, Flávio. Cada um quer a sua parte. É verdade. Né? Então eu que tenho que entender a exigência de todos aqueles que me amam e eu amo. E eu que me vire. Se eu me sinto capacitado e forte, e já que eu tomo tanto óleo de coco, eu tenho que me virar e dar um jeito para isso. Aprender a separar o Superman do Clark Kent. Perfeito. Perfeito. Ontem eu fiz uma parábola brincando com o Dia das Crianças. Quando eu era criança eu queria ser Hércules, porque na época só tinha filme da época de Cristo. Então os super-heróis eram os heróis de Cristo. Então eu escolhi Hércules. Também queria ser um astro do rock e queria ser um atleta olímpico. Eu sonhava com tudo isso. Eu não consegui ser nada disso, mas o meu brincando, nutrir essa criança que existe dentro de mim, faz eu ser forte como o Hércules, me faz ser irreverente como esse artista do rock e me faz ser disciplinado e persistente como todo atleta olímpico. Então essa brincadeira do baracate, da criança, do marido, do pai, essa é a sabedoria de saber mesclar esse percentual o tempo todo para poder agregar mais valor em determinados lugares, diferentes lugares.